bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema o conceito de fato social. Pelo agente principal dos fenômenos sociais, a sociedade ou indivíduo é, na verdade, o movimento da ciência sociológica em busca do seu objeto de estudo. Toda ciência se ocupa de realidades e, portanto, necessita de um objeto próprio independentemente para descrever e interpretar. Nas ciências da natureza, por exemplo, a física tem por objeto a matéria e os fenômenos relativos a ela no tempo e no espaço, enquanto a biologia, por sua vez, estuda a vida e os organismos vivos. Esse princípio de objetividade na sociologia foi estabelecido e sistematizado em um primeiro momento pelo sociólogo francês Émile Durkheim. Ele reconheceu na sociedade um conjunto de fenômenos que podiam ser compreendidos separadamente da consciência dos indivíduos, nos quais se manifestavam e por meio dos quais eram representados. Durkheim chama esses fenômenos de fatos sociais. Os fatos sociais são formas de agir, cuja manifestação coletiva constitui aquilo que entendemos como sociedade, a qual surge assim como um dado autônomo que pode ser descrito, interpretado e explicado pela ciência, com base em uma metodologia própria, o chamado método sociológico. Por fato social, entende-se o conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Os fatos sociais são identificados por três características principais. 1. São exteriores aos indivíduos. Existem independentemente da sua vontade ou reflexão. 2. São coercitivos. Impõem penalidade àqueles que não cumprem suas normas. 3. São gerais. Estão presentes no conjunto de dada sociedade. Saiba mais. Sistema educacional, um exemplo de fato social. O sistema formal de educação é um bom exemplo de fato social. As disciplinas já ensinadas e estabelecidas há gerações impõem-se independentemente das vontades individuais. A educação básica hoje, além de um direito, é uma obrigação. Essas regras exigem coerção sobre os indivíduos. No sistema escolar, por exemplo, aqueles que não conseguem determinada nota são reprovados e são gerais, ou seja, são seguidas pela maioria dos indivíduos que participam do sistema. Para entendermos melhor esse conceito, podemos pensar no exemplo das leis, que são normas, uma vez instauradas, passam a valer independentemente da vontade do indivíduo. Todos os membros de uma coletividade têm de cumpri-las, mesmo que possuam opiniões pessoais diferentes. Por isso, elas lhes são exteriores. E o cumprimento da lei prevê uma punição ao transgressor. Por isso, são coercitivas. E ao mesmo tempo, as leis servem de orientação para a conduta de toda a população. Por isso, são gerais. O cantor Justin Bieber foi preso em janeiro de 2014, em Miami, Estados Unidos, por dirigir sob o efeito de drogas e álcool, e também por estar com uma carteira de habilitação vencida. Como todo fato social, a lei, quando não cumprida, implica coerção. Podemos, assim, reconhecer muitos fatos sociais em nossa vida cotidiana, a maneira como agimos nos diferentes ambientes, em casa, na escola, na rua. O modo como falamos, nosso idioma, o sotaque, as gírias, as formalidades. A forma como nos vestimos, calça comprida, bermuda, saia, combinação de cores e acessórios. A intimidade com que nos relacionamos com outras pessoas, por exemplo, podem ser observados de forma desprendida da vontade individual. O fato de sentar-se em filas na sala de aula, as gírias próprias dos jovens durante a conversa no recreio, o uniforme escolar, etc. E esses comportamentos, ainda que pareçam ou sejam sentidos como escolhas individuais, são estabelecidos socialmente.
Essa força exterior, que se impõe a todos os indivíduos e permite descrevê-los mediante generalizações observadas em suas características externas, os jovens, as mulheres, os moradores da cidade, os trabalhadores do campo, os professores, os técnicos, os militares e etc. É, segundo Durkheim, o próprio objeto da sociologia. Nesse sentido, ele entende que a sociedade é anterior aos indivíduos, pois os comportamentos gerais e as dinâmicas sociais existem antes deles e os conformam para além das suas características singulares. As relações sociais como objeto de estudo da sociologia podem ser compreendidas com base na ideia de que o todo, isto é, a sociedade, é mais complexo que a soma de suas partes, os indivíduos. E é muito fácil entender essa proposição tomando como exemplo qualquer máquina complexa. Assim, em uma caixa encontramos todas as peças de um automóvel, mas cada peça separadamente não constitui um carro. Para que de fato exista um carro, isto é, para que ele funcione e seja reconhecido por sua forma característica e função estabelecida, é necessário que essas peças sejam montadas de maneira planejada, a fim de que cada uma contribua para a existência do todo. Uma peça mal colocada comprometeria o objetivo final, e então não haveria um carro, porque não exerceria sua função de meio de transporte. A mesma ideia poderia ser utilizada para o funcionamento de um organismo vivo. Se pensarmos em órgãos em vez de peças, cada órgão cumpre sua função para manter o organismo funcionando, isto é, vivo e saudável. Assim, mais uma vez, o todo pode ser mais que a soma das partes. Da mesma maneira, uma sociedade, como uma máquina ou um organismo vivo, tem primazia sobre os indivíduos, ainda que não se possa manifestar senão por intermédio deles. Ordem, função, coerção e anomia. O diagnóstico de Durkheim para os conflitos sociais. Quando a sociedade é comparada a uma máquina ou a um organismo vivo, quando os indivíduos são tomados como peças ou órgãos, que por sua vez contribuem para o funcionamento de algo maior, surge outro tema importante nessa perspectiva sociológica: a questão da ordem e da função. A sociedade seria dotada de uma ordem que direciona as partes de acordo com funções específicas, que tem como função garantir a sua manutenção, a sua reprodução e o seu aperfeiçoamento, ou seja, existiria uma ordem na disposição das peças para que a máquina realizasse a sua função. Esse funcionamento é obtido somente quando os elementos que constituem a sociedade são unidos, isto é, coesos. E é por isso que a questão da ordem é compreendida com base no conceito de coerção social, quando cada elemento atua de modo que os demais também trabalhem adequadamente e todos juntos constituam um organismo maior. Dizemos que são solidários uns com os outros e ao todo. Assim, o tema da ordem social deve ser compreendida tendo por base a ideia de coerção social, que resulta da ação solidária das partes. A solidariedade social. Instituições como a religião, a escola e a família, por exemplo, são avaliados por Durkheim como elementos fundamentais na construção da solidariedade social, enquanto as manifestações de insatisfação dos trabalhadores, as revoltas e as taxas elevadas de criminalidade são consideradas desvios dos padrões que estabelecem uma vida social saudável. Um processo de interrupção da solidariedade, que ele chamou de anomia. Nomos é uma palavra grega que significa norma, regra, lei. Logo, anomia é a ausência de regras. A anomia é um exemplo extremo de patologia social. O patológico opõe-se ao normal no campo da medicina. De acordo com Durkheim, a anomia acontece quando os elementos que constituem a sociedade deixam de funcionar para cumprir seu objetivo existencial. Assim, caracteriza-se uma patologia, uma disfunção social. Por hoje é só. No próximo vídeo falaremos sobre o conceito de ação social em Max Weber. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!